Olá pessoal, bem-vindos a mais esse vídeo aqui no canal da Ela. Eu vou conversar com mais uma aluna do Bootcamp Master em Interface Design, que você já sabe, né? Estudou pra caramba, se dedicou, fez ali o que precisava e conseguiu sua vaga aí no mercado e já está há algum tempo aí trabalhando, né? Tem um pouquinho para nos contar. Letícia, obrigado pelo seu tempo. Acho que vai ser uma conversa bem interessante. Acho que tem vários pontos aí para a gente começar. Mas para começar, por favor, Agradeço. se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho sobre você, para que todo mundo possa te conhecer. Perfeito. Obrigada, viu, Felipe, pela oportunidade. Acho que todo mundo, quando tem o primeiro contato com ela, sempre são esses vídeos assim que a gente acaba conhecendo a escola. Então, é um Legal. prazer enorme aqui poder compartilhar com vocês. Sou Letícia, sou de São Paulo. Eu sou formada em design. E aí, como acho que você já sabe, meu curso assim é bem diferente assim do convencional. Eu não sou formada em design gráfico, nem design de produto, é um design geral. Tá. Durante a faculdade eu tive contato com projeto, então aprendi muitas metodologias, como realmente fazer projeto, como pensar, então foi mais em relação ao pensamento projetual. Depois da faculdade eu tive contato com fotografia, com audiovisual, com design gráfico, trabalhei em todas essas áreas, Uhum. até que eu me encontrasse com UX e me encontrasse aqui na Ela. Tá. E como que isso aconteceu? Da onde caiu o UX assim na sua vida? Bom, eu gostava muito assim de histórias, quando me escolhi profissional, eu escolhi fazer design porque eu queria trabalhar com cinema e Aham. animação era uma coisa que eu gostava muito e eu acreditava que ir para design me traria mais possibilidades do que escolher fazer uma faculdade de audiovisual ou Entendi. cinema. Então, eu já entrei na faculdade com aquele pensamento, e se tudo der errado, né? Mas aí, durante a faculdade, eu fui percebendo que talvez não fosse a animação que eu gostasse realmente e que era um mercado muito difícil de entrar. Tá. Então, por eu não ter assim, essa paixão durante a faculdade, eu achei que correr atrás disso talvez fosse muito complicado. Uhum. Então, eu fui me envolvendo com outras coisas durante a faculdade e eu descobri o audiovisual na faculdade, o audiovisual assim como um todo, não só a parte de animação. E eu gostei Uhum. muito e eu fui trabalhar numa produtora de filmes, estagiei lá por 6 meses, aí participei de comerciais, documentários, série de TV, foi uma experiência muito legal. Mas novamente eu me deparei com uma coisa que era a falta de estabilidade e não sabia se era realmente isso que eu queria, porque eu adorava a forma assim de contar histórias, então a parte de roteiro era uma coisa que sempre me chamava muita atenção. Tá. Então, essas coisas de storytelling e tudo mais, mas não me encontrei ainda. Então, depois da faculdade, eu me formei em 2017, e aí eu fiquei naquele momento assim, e agora? Eu já tentei audiovisual, não deu muito certo, não sei se é muito isso, o que que eu faço? Uhum. E aí eu fui trabalhar com design gráfico, que era uma coisa que eu tinha na faculdade, algumas disciplinas. Eu sabia que eu poderia me dar bem, tinha facilidade em desenvolver, Uhum. mas foi muito mais assim para testar, experimentar, ver como que eu sairia no mercado de trabalho. E aí eu fui trabalhar durante um ano e pouquinho, eu trabalhei nesse mercado de design gráfico. Foi numa empresa, eu era a única designer, foi uma empresa de eletrônicos para cabeleireiros. Uhum. Então, eu tinha que fazer toda a parte de design da empresa. Então, tanto a parte de endomarketing, a parte interna, quanto a parte de produto. Então, concepção de produto, eu ajudava a pensar em cor, nome de Entendi. produto, Produto físico mesmo. embalagem, produto físico. Uhum. E conseguia ajudar nessa parte assim de concepção, mas muito mais visual. Tá. Não participava de, então, funcionalidades do produto, como que a gente poderia melhorar o produto. E aí eu sentia muita falta, assim, porque a gente criava um produto, então, vamos fazer um produto vermelho. E eu falava assim, poxa, mas será que é só isso que o usuário quer? Ele quer um produto Hum. vermelho, o que a gente pode ali dar para ele? E aí eu comecei a perceber que era um mercado muito por demanda. Entendi. Então, eu tinha que fazer as minhas atividades ali por demanda, muita demanda, e era uma demanda muito grande, e era tudo muito efêmero. Demorava, às vezes, muito tempo para fazer, por exemplo, uma embalagem ou um banner. Eu acho que o exemplo do banner é o melhor. Às vezes me dedicava muito, pegando referências, pesquisando, desenvolvendo ali o banner, e Uhum. aí passava o evento, o post, acabou. Então, meu trabalho foi
embora. E isso me Entendi. chateava muito. Você Eu não via não continuidade, gostava. né? Uhum. Exatamente. Era tanto esforço para uma coisa que não impactava assim a vida das pessoas diretamente. Eu poderia ajudar na parte de vendas e tudo mais, mas era pura questão visual. E isso me Entendi. incomodava muito, porque durante a faculdade eu gostava muito de projeto, eu gostava de projetar, de pensar, de conversar com as pessoas. Só que eu ainda não tinha tido o clique que era isso que eu gostava. E aí Entendi. depois de um ano trabalhando com isso, eu comecei a repensar a rota e aí Uhum. foi que eu pedi demissão do meu trabalho e falei assim, eu vou tirar esse próximo ano aqui para me reinventar. O que que eu vou fazer? O que que Letícia, quero ser? E Entendi. aí nesse tempo de para pensar assim, eu comecei a trabalhar com fotografia para Ah, produto, então fiz até um curso de fotografia de produto, comecei a tirar foto para Uber Eats, uhum. Rappi, então fotografia de comida também. Só que ainda eu queria me Não era isso. reinventar. Uhum. Momento, não é isso e eu, meu Deus, eu já tentei de tudo. Já tentei audiovisual, já tentei design gráfico, já tentei fotografia. Eu acho que o problema sou eu, né? E aí uma pessoa me falou assim: Letícia, você já pensou em seguir para a área de UX? E eu falei: Que é isso? olha, assim, olha, eu já ouvi falar, já fiz um curso de UX, na época da faculdade tinha feito, Ah, uhum. mas eu não gosto, eu não acho nada a ver ficar desenhando tela, eu Olha não, só. não é isso. E aí, como a pessoa era da área de tecnologia, eu falei assim, eu acho que conselho a gente às vezes tem que parar, ouvir, refletir e Verdade. aplicar. Foi isso que eu fiz. Eu comecei, por exemplo, vou dar uma chance. Não é porque eu não gostei daquela vez, desse curso que eu fiz, que dessa vez vai ser igual. Dá uma chance, né? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisei bastante sobre a área, e aí eu encontrei era um site com várias assim etapas. Ah, se você quer ser UX, faça isso antes de Hum, entrar na área, né? E aí um dos pontos era, leia o livro Não Me Faça Pensar. E aí eu fui ler esse livro e eu deu assim um boom na minha mente, né? Eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar as pessoas, eu quero fazer coisas que realmente tenham valor e importância. Então, eu fui pesquisar mais a fundo na internet, eu falei, eu preciso estudar, porque eu não me via preparada, mesmo tendo faculdade de design, para entrar no mundo de UX. Eu acho que são mundos apartados, embora próximos, que é um pouco arriscado você sair assim, né, loucamente, porque eu fiz design, eu tenho entendi. capacidade total de entrar como UX. E aí, pesquisando por mentorias, eu achei a ela, foi isso em 2019, no finalzinho ali de 2019, e Uhum. aí eu entrei no curso e me encantei, aprendi muita coisa. Acho que minha mente mudou muito, assim, de 2019 que eu comecei o curso até hoje, é outro pensamento, é outra postura, é Que outra legal. Letícia. Não, sempre muito bom ouvir isso. Obrigado, Letícia, por compartilhar a sua história. Eu já tenho algumas Imagina. curiosidades aqui. Você, então, você entrou no Bootcamp no final de 2019. E aí, Isso, você já começou a estudar, 2020 você ficou bem focada nos estudos, foi isso? exatamente. Tá. Eu fiz assim, como eu me organizei. Eu entrei em 2019 no final, então eu sabia que em 2019 eu não conseguiria fazer muitas coisas do curso. Então, 2020 eu me planejei da seguinte forma: eu faria até o nível 2 e Aham, a partir do nível 2, quando eu chegasse no nível 3, eu ia começar a me aplicar para vagas, a começar a pensar no entendi. portfólio, me organizar. Então você se deu mais ou menos um ano ali para ficar só estudando, aprendendo, e aí tivesse no Exato, nível 3 você procuraria uma possível primeira exatamente, vaga. Tá. exatamente. E curiosidade, no fim, essa foi a sua expectativa. No fim, como que aconteceu? Você conseguiu cumprir esses seus objetivos? Acabou sendo diferente? Como é que foi? Bom, eu levei o curso assim extremamente a sério. Como eu tinha pedido demissão, né? Eu Hum, falei, vou mudar de vida, eu não posso ficar muito tempo também parada, assim, uhum, vivendo de fotografia, porque era uma coisa que um mês tinha, outro mês não tinha. entendi. Então, eu tinha que realmente me dedicar. E aí, como que eu levei o curso? Falei, é um trabalho. Eu vou Tá, acordar cedo, fazer o curso, como se eu estivesse trabalhando. Então, eu vou ficar o dia inteiro, de segunda a sexta, dedicada a fazer o curso e a cumprir ali, eu fazer um cronograma assim,
tantos meses eu preciso chegar em tal nível. Então, Uhum. contando ali com o feedback de vocês. Então, eu preciso ler tal coisa, eu preciso fazer tal coisa. Então, foi um ano realmente levando a sério e deu Que bem legal. certo. Eu acho que eu me surpreendi com a minha dedicação, assim, meu foco, né? Muito bom. Eu consegui completar ali até o nível 3 antes de chegar a minha oportunidade ali, começar a procurar vagas e tudo mais. Que legal. Não, muito bom que você traçou, né, todos esses objetivos, né, com pequenos milestones e você conseguiu seguir em frente. Agora, uma curiosidade, Letícia, você decidiu estudar UX em 2019 e você já tinha uma trajetória ali que eu arrisco dizer que não foi muito fácil, assim, você me parece uma pessoa super dedicada, que você tentou várias coisas e tal, mas imagino que não seja fácil, você tentar uma coisa, não é isso, tenta outra coisa, não é isso, né, e você foi continuando. E aí em 2019 você, gostei de UX, vou encarar, pediu demissão, então assim, você preparou o seu território. Final do ano você investiu no curso, no bootcamp, e aí, 2020 eu vou me jogar. Aí, bum, veio pandemia. Isso teve algum impacto em você? Teve algum impacto nos seus estudos? E caso sim, o que você fez como reação para se manter focada, se manter estudando? Bom, eu acho que o que mais me impactou foram em relação às expectativas de oportunidades de trabalho. Eu Uhum, achava que seria mais fácil, mas não foi exatamente assim. Com a pandemia, as coisas ficaram um pouco mais complicadas, uhum, vaga júnior não é tão comum assim. uhum. Então, nesse aspecto, na procura de vagas, realmente impactou e acho que até retardou um pouco a minha entrada no mercado de trabalho durante 2020. Uhum. Mas em relação ao estudo, eu aproveitei que eu não tinha mais atividades para fazer fora de casa, então eu não tinha para onde sair, não podia fazer Conseguiu muita ficar coisa. focada. E aí eu falei, vou focar e vou sentar aqui, estudar e realmente me dedicar. É um trabalho, é o que eu te falei assim, levar o curso como se Que fosse legal. um trabalho, com o mesmo compromisso. Ainda mais que a gente não tem ninguém cobrando a gente, não tem uma entrega que, final do mês eu preciso entregar o projeto para o professor corrigir. Não tem Uhum. isso, então é muito da gente. Não, muito bom, muito legal. E, de fato, né, essa questão de você montar seu ritmo é uma baita vantagem, mas ao mesmo tempo um baita desafio, né? Então, você tem que se Sim. organizar e seguir em frente. Muito bom, parabéns por seguir com essa mentalidade, força de sempre. E eu tenho várias perguntas que eu quero fazer, mas só para não mudar o momento que a gente está Uhum. conversando. Você ficou 2020 estudando, em algum momento você começou a aplicar para vagas, estamos agora em 2021, você já está alguns meses trabalhando e tal. Como é que foi para você esse momento de aplicar para vagas? E você comentou, né, que você sentiu que durante ali o auge da pandemia, né, final de 2020 foi meio que o auge da pandemia, estava um pouco mais complexo, tinha muita incerteza, as empresas não Uhum. sabiam como agir. 2021, algumas coisas eu percebo que mudaram, mas eu queria escutar de você, como é que está sendo 2021, como é que foi essa busca pela vaga e o que que você percebeu de diferença entre esses 2 anos, assim, durante a pandemia, né? Olha, quando eu comecei a aplicar para vaga, acho que foi ali em julho, agosto de 2020, Tá? e eu comecei a receber algumas, assim, as pessoas até me chamavam para entrevista, mas nunca dava muito certo. Uhum, Então, fazia entrevista e recebia um não. E no começo é muita frustração, assim, acho que o sim. primeiro não a gente nunca esquece. Você fica chateado, duvida da sua capacidade, duvida se Uhum, está realmente no caminho certo. Mas uma coisa que eu fiz depois de alguns nãos foi pegar o não e tornar isso combustível, sabe, para fazer o legal. próximo projeto melhor ainda. Então eu pensava assim, poxa, eu recebi um não. Ok, a partir de agora eu só tenho esse não, mas eu tenho, por outro lado, um caminho de possibilidades enorme. Não foi porque essa empresa me disse não que todas as portas se fecharam. Então Uhum, uma vez eu recebi um não e eu fiquei super chateada. Eu falei, nossa, pera, por que eu tô chateada? É normal, né, receber um não. Eu vou pegar e melhorar meu portfólio. E tá. aí foi que eu me dediquei totalmente a fazer o projeto do nível 3, transformar isso em portfólio.
E uma dica que vocês deram, assim, que eu acho super valiosa, além de contar a história bem contada ali do projeto, para que qualquer pessoa entenda por que Aham. você fez, como você fez, foi utilizar o portfólio em inglês. Então, Hum. chamou a atenção de bastante gente. Quando eu comecei a fazer eu postei o projeto do nível 3 em inglês, e isso começou a chamar a atenção das pessoas. Então, as pessoas começaram a vir falar comigo no LinkedIn. E Olha. aí eu já falei, opa, acho que tenho aqui um caminho interessante. Então, em relação à procura de emprego em 2020, com a pandemia foi difícil, mas Uhum. eu tive que aprender ali a driblar, né, esse Boa. obstáculo. Uhum. Tá, e você conquistou a sua vaga, foi em 2021 ou foi ainda em 2020? Foi em 2020, para ser mais Ah, ok. exata, foi no dia 25 de dezembro que Olha eu só. comecei. Foi bem engraçado. Acho que Natal, assim, eu tava bem Apresentando. tranquila. Foi um ótimo presente. Natal, assim, manhã de Natal, eu tava, ok, eu não consegui ainda nada em 2020, tudo bem, tem 2021, já comecei a planejar pro próximo ano, né, 2021. E Uhum. aí eu vi lá, foi no nosso Slack, Tá. a vaga, e aí eu falei que tinha interesse, e aí entraram em contato comigo, eu fiz o teste, isso entre dia 25 e dia 1º de janeiro. Então, o processo Caramba. seletivo foi nas festas. Uhum. E aí eu consegui, no dia 3 eles me deram a resposta, 3 de janeiro de Olha, 2021, bem rápido. e aí foi bem rápido o processo. E aí eu já consegui entrar ali na Indra no projeto do Itaú. Aí foi minha primeira oportunidade. Que legal, que legal. E como está sendo 2021 para você, né? Como profissional de UX, que agora parece que não, né? Mas o ano voa. Daqui a pouco a gente já está no Natal de novo, Já. então daqui a pouco você já vai ter um ano como profissional aí na área de UX. Como é que está sendo para você esse ano, essa experiência, a empresa? Bom, Felipe, assim, é muito louco esse nosso mundo de UX, né? Quando eu Um entrei na minha pouquinho. primeira vaga, eu pensava assim, eu acho que eu vou ficar aqui por uns bons anos. Né? E aí eu entrei na Indra, ali no projeto do Itaú, fiquei 6 meses, 7 meses, e aí eu já recebi a outra proposta para ir para TOTUS, que é hoje onde eu estou, um mês, Ótima empresa. mas contando assim no geral como que foi, né, a minha vida profissional durante esse ano, eu percebo que é um crescimento a cada dia. Você percebe o seu crescimento muito rápido. Uhum. Então, principalmente ali na Indra, eu não tinha um time de design, eu não tinha Tá. pessoas com mais senioridade para me apoiar. Então, eu percebia que eu tinha que evoluir muito rápido. E Uhum. para isso, eu tinha que estudar muito. Então, o crescimento que eu tive desde o dia que eu entrei, em janeiro, até o dia que eu saí de lá, nossa, é absurdo. Você vê as coisas que você aprende, as dicas assim que você começa a pegar, você começa a pegar feeling das coisas, entender quando aplicar tal ferramenta ou quando não aplicar, que às vezes nem todo o processo precisa ser feito por completo. Uhum. Então, aquilo que muitas vezes a gente fala ali no curso, né? Persona, será que precisa sempre? Uhum. Então a gente começa a entender quando utilizar. E eu digo assim que hoje, na minha entrada na TOTUS, eu tenho muito mais maturidade. Então eu Que estou há um legal. mês, mas eu não me sinto como lá na Indra, minha primeira vez como UX, né? Que eu Uhum. tinha todos aqueles receios, todos aqueles medos. Ai, como que eu faço? Ai, se alguém... Tudo Uhum. era um motivo de medo, né? Hoje eu já não tenho. É claro que a gente tem dúvidas, claro que a gente tem dificuldades, mas esse medo, assim, já passou. Eu sei como o caminho das pedras a partir de agora. Que legal. Não, e a TOTUS é uma excelente empresa. Eu sei que tem vários profissionais lá dentro, você pode aprender e tudo mais. Agora, é muito Com legal, né, ver certeza. essa diferença, tanto de 2020, que a gente percebeu globalmente, né, o impacto em todas as áreas, em todos os meios. De certa forma, eu diria que a área de tecnologia foi uma das menos afetadas, então a gente ainda teve vagas, ainda teve mercado. Falando isso, que a gente sabe que teve indústrias aí que foi punk, complicado, Uhum. né? Agora, eu percebo uma diferença muito grande para 2021, onde a gente ainda está na pandemia,
mas às vezes eu tenho a impressão que as pessoas já esqueceram, né? É, Só que muita coisa já mudou, um monte de vaga começou a aparecer, as empresas parecem que começaram a correr mais, né? Então parece que as oportunidades começaram a borbulhar novamente. Tanto Sim. que, assim, bem legal que bateram na nossa porta, né? Como você falou ali, da TOTOS e tal. E como é que foi esse Uhum. momento para você, onde você achava que estava ali tudo bem, você mesmo disse ia ficar alguns anos naquela empresa, Aham. e aí foram lá, bateram na nossa porta. Oi, Letícia, tem uma vaga para você. Como é que foi isso aí? Olha, Felipe, eu achei muito engraçado porque quando eu estava procurando emprego, eu não tinha tantas oportunidades, assim, não vinham Aham, até mim. Então, era muito mais de eu ir até as pessoas, não é. tinha esse volume de pessoas no meu LinkedIn. A partir do momento que eu coloquei, além no LinkedIn, que eu tinha começado com o UX na Indra, de Uhum, verdade, por semana o volume é grande, de pessoas te chamando ali no chat, enviando oportunidades, pessoas mandando conexões, recrutadores, então eles vêm muito até você, né? A partir do uhum, momento que eu coloquei ali, e aí eu comecei a filtrar, ai, o que que eu olho, o que que eu não olho, né, dessas oportunidades. Então, no começo ali da Indra, eu decidi que eu não ia olhar nada, porque era a minha primeira oportunidade, eu precisava pegar maturidade, precisava pegar experiência profissional. Então, tá. eu decidi sempre responder os recrutadores, obrigada, acredito que não seja o momento, mas não dar atenção para nenhuma. Uhum, Depois de um tempo ali na Indra, eu comecei a sentir muita falta de ter uma mentoria, assim, ter uma hum. equipe, ter alguém para dividir o Mais que eu estava designers, né? pensando. Exato. E eu sabia que ali eu não teria, principalmente por ser consultoria, a gente estava em um cliente, eu não teria essa oportunidade. E Tá. aí, quando a TOTUS me falou dessa oportunidade, que eles estavam montando um time de design na Techfin, eu falei, é a chance, é agora, né? Eu preciso realmente pensar profissionalmente, embora eu goste muito do meu projeto que eu trabalhava lá no Itaú, era um dashboard, então foi um desafio assim bem diferente, Uhum, mas muito legal, aprendi bastante, mas que eu sentia falta desse aspecto de equipe. E aí na TOTS, legal. como me ofereceram isso, achei ideal avaliar. Chegou a oportunidade certa. É muito bom. Eu acho que você tomou ótimas Exatamente. escolhas, né? Você foi esperando, esperando, calma. E você não é a primeira a relatar isso. Eu acho que quase todo mundo que eu converso fala a mesma coisa, né? A primeira vaga dá trabalho, principalmente quando bate aquela ansiedade, né? Que bate em todo mundo. Você mal começa Ah, a sim, com estudar, certeza. daqui a pouco você já quer mandar para algumas vagas, aí recebe um monte de não e você se frustra. Né? Aí você tem que lembrar, Uhum, calma, ainda é cedo, ainda tem que estudar mais, tentar mais, né? Depois que rola a primeira exatamente. vaga, que a pessoa amadurece, aí parece que as portas se abrem e começa a vir um monte de vaga, né? E aí é um outro problema, um problema bom, mas é um outro problema, né? Como é que você, opa, não, calma aí, O que que né? eu olho? Legal. Letícia, agora que você tem experiência, digamos que em duas empresas grandes, porque a Indra, até onde eu sei, tem um porte grande também, mesmo sendo consultoria, a TOTOS é uma grande empresa no Brasil e tal. Além de ter conversado com vários outros recrutadores, qual foi o principal aprendizado que você tirou para qualquer pessoa que quer buscar, seja a primeira ou a segunda vaga, né, para quando conversa ou com recrutador ou com hiring manager, teve alguma coisa que você percebeu que te ajudou, seja na apresentação do portfólio ou na entrevista, enfim, algum detalhe específico? Aham. Bom, acredito que sejam duas coisas. Ter um portfólio bem estruturado e você dominar seu portfólio. Hum, Então, já aconteceu várias vezes de entrevista, eu achava que ia ser só uma conversa e eles falavam assim: tem como você apresentar um projeto na hum, hora que você fez? Então, se você tem um domínio do que você fez com dedicação e realmente você se empenhou, você vai dominar o assunto e aí não vai ter segredo, né? Você não vai ser assim, pego né? Nossa, peguei de e surpresa. agora? O que que eu faço? Ah, Não, não tem isso. E a segunda coisa é que eu comecei a perceber, como eu fiz bastante entrevistas, chegou um momento que eu já sabia quais eram as perguntas e o que que o recrutador gostaria que eu respondesse, o que que eu deveria ali, como que eu deveria contar a minha história. Então a gente fala muito de storytelling, né, aham, durante o curso e tudo mais. Crie um storytelling da sua trajetória. Então aham, não legal. conte muito picado assim, eu envolva a pessoa.
traga ela para junto de você, para ela entender o que que você viveu, o que que você pretende fazer e quais são os seus objetivos profissionais, para que ela crie uma empatia com você. Então, como aqui eu contei para você, eu comecei a fazer a faculdade, eu fiz por isso, e aí eu passei por tal área e tal área, e aí eu desisti por causa disso. Então, criar uma linha do tempo e envolver o recrutador é muito importante. Boa. E eu acho que durante a entrevista, isso. Mas pra vida, eu acho que é segurar a ansiedade. Ter calma e saber que uma hora Assina as coisas embaixo. vão acontecer. Muito Exatamente. bom mesmo. Eu adorei essa sua dica sobre ir aprendendo, né? Eu já vi uma imagem, se eu não me engano foi em inglês, mas foi meio que isso, um monte de nãos, e aí Aham. você pode ficar frustrado. Outra coisa, você vai transformando isso em tijolinhos, aí vira escada e você vai indo até chegar no sim. E foi meio que isso que você fez, inclusive com a sua história. Sim, Porque você conta uma com vez, certeza. é sempre a mesma história, mas tem formas de você contar. E às vezes na primeira vez não tá Isso, tão boa. Depois você contar 40 vezes, você já tá expert em contar a sua história e aí vai fluindo. isso, Muito isso bom. mesmo. E assim, você vai aprender, como você disse, né? São vários nãos, a gente tem que tirar algum proveito desses nãos. Uhum. E uma coisa assim que eu aprendi com todos os nãos que vieram, eu não preciso de todos os sims, eu preciso de um sim. Perfeito. Então, com os outros nãos, eu vou aprendendo. E aí você vai tirando, assim, coisas que você não sabia. Por exemplo, eu fiz, antes da TOTUS, uma entrevista totalmente em inglês, Uhum. e para uma empresa grande, multinacional, e eu fiquei, com o convite, eu fiquei muito assustada. Eu falei assim, caramba, eu nunca falei inglês profissionalmente, e agora? Eu recebi um não dessa empresa, depois de 3 etapas, recebi, mas eu falei, agora eu sei que eu posso sim falar inglês, eu posso Uhum. trabalhar em inglês. Então, é um ponto que eu aprendi. Eu falei assim, bom, passei por essa experiência, foi uma negativa? Pode ter sido uma negativa, mas agora eu sei o que eu posso fazer, o que eu sou capaz e como eu devo fazer, né? Como eu devo me dedicar e aprender a estudar para melhorar essa área. Maravilhoso. E Letícia, até alguns pontos assim, tenha muito orgulho de você sobre esse não, porque tudo bem levar um não. Pensa que você está no seu primeiro ano profissional, você estava ali com mais ou menos 5, Sim, 6 meses na empresa, então não tinha nem um ano ainda como profissional. É uma empresa muito grande, né, global. Então, eu imagino que a competição seja gigantesca de candidatos, né? sim. Então, você passou por 3 etapas e no final você teve um não. Vou te ser muito franco, às vezes a gente esquece disso. Às vezes esse não que você levou não foi um não gostamos de você, do perfil, foi mais assim, olha, só podemos escolher uma pessoa e escolhemos essa outra. Você ficou na segunda posição e no momento não temos outra vaga. Isso rola muito, Exato. né? Então, às vezes, no futuro te procuram de novo, tal. Então, às vezes, é importante lembrar isso. Você passar por 3 etapas nessa empresa, que eu sei qual é a empresa que você está falando, é bem legal, é bem incrível, ainda mais se for em inglês. Então, parabéns de novo por isso. Obrigada. Com certeza, assim, eu acho que eu aprendi, assim, a gente tem uma mania de se sabotar. Sim. Então, a gente sempre vai pensar que foi reprovado porque a gente não tem capacidade, porque a gente é ruim. Mas não, é exatamente isso que você falou. Às vezes eles têm uma vaga e eles têm alguém que se encaixa melhor no perfil dessa vaga. E eles não podem escolher todo mundo. E Uhum. outra, eu só tô começando. Então, só Sim. deles. Eu te falo assim, Felipe, quando eu recebi o telefonema, ali para mim já tinha sido um sim, Que porque legal. eu fiquei muito contente, porque eu não esperava. Então, eu ouvi assim de alguém de uma empresa enorme falar: Nossa, gostamos do seu currículo, gostamos do seu portfólio. Tem interesse em conversar com a gente? Olha só. Não, e se isso aconteceu em 6 Inspirador. meses, imagina em 5 anos, né? Depois você vai ter bem mais experiência. Então, Nossa, enfim, é só ai. seguir em frente. Sim, com Letícia, certeza. partindo para uma etapa final aqui desse bate-papo, tem uma pergunta que eu não tenho como deixar de fora, que a sua história ela é muito interessante. Você passou por várias tentativas de áreas que são próximas, mas ao mesmo tempo são áreas diferentes, né? Sim, Até você chegar agora em UX, em Product Design, que pelo que eu estou vendo, você já transmite que você está gostando, né, do que você está fazendo e tudo sim, com mais. certeza. É bem comum você chegar numa entrevista e você ter alguns questionamentos, do tipo, mas você veio da área X, você fez Y, por que que você quer agora vir para UX? E às vezes até alguns questionamentos ruins, porque, enfim,
Isso acontece, né? Nem todos os entrevistadores são bons, existem situações complexas, do tipo, você tentou 10 coisas e não gostou. E com o UX, será que você também não vai gostar? Enfim, Aham. como que você fez para contar a sua história de uma forma que você conectasse isso tudo e tornasse as suas experiências passadas algo positivo e que possam te ajudar nesse momento atual? Porque certamente essas empresas que te contrataram enxergaram isso, mas como que você contou a sua história para fugir, digamos, dessa pegadinha das perguntas e Aham. usar isso como força? Bom, Felipe, assim, quando você falou de que algumas pessoas não recebem muito bem, né, essa informação, eu lembro muito bem, assim, de uma entrevista que eu fiz e a recrutadora, ela me perguntou por que eu fiquei parada, assim, não estava trabalhando, Olha só. e ela achou louca a minha, assim, nitidamente a expressão dela, ela pensou, gente, que garota louca, né, pediu demissão. E elas Caraca. ficavam batendo bastante nessa tecla de mas por que você não fez o curso de UX enquanto você trabalhava? Por que você não... Por que você tomou essa decisão, né? Que é uma decisão drástica. Hum. Mas foi a única experiência que eu tive. Nas outras, depois dessa conversa que eu tive com ela, eu comecei a perceber, tá, eu não posso contar simplesmente que eu pedi demissão e eu saí e fui tentar coisas e, assim, sem propósito, porque parece que eu sou uma pessoa inconsequente quando eu falo, assim, pedir demissão, deu a louca, né? Vamos pensar assim. Mas o que que eu peguei disso? Bom, eu preciso conectar tudo que eu fiz até UX. Então, Tá. sempre eu tive essa veia de UX, eu só não sabia. Uhum. Então, eu tinha esse desejo de processo, projeto, de conversar com o usuário, descobrir problemas, necessidades, de melhorar experiências, eu só não sabia. Uhum. Mas em cada etapa que eu passei, então, no audiovisual, poxa, eu gostava de audiovisual porque eu gostava de contar histórias, eu Uhum. gostava de ter fazer parte da vida assim, das pessoas, mesmo que ludicamente. Uhum. Quando eu fui trabalhar com fotografia, por que eu fui trabalhar com fotografia? Eu fui trabalhar com fotografia porque eu queria estar mais próxima das pessoas. Era uma coisa que eu tinha muita distância quando eu trabalhava com design gráfico. Certo. Quando eu trabalhei com design gráfico, o que que isso se conecta a hoje profissionalmente, como eu estou? Bom, design gráfico era muito visual, então Uhum. eu tenho muita facilidade assim visualmente, UI não é um problema, tanto que quando eu entrei no curso da ela, eu tinha a falsa ideia de que eu deveria deixar tudo bonito. Então, no nível zero ali, o primeiro feedback foi muito legal, porque você me disse assim, ficou bonito, visualmente ficou legal, ficou agradável, ficou a hierarquia da informação, ficou muito boa, mas qual que é o problema? E aí eu comecei a pensar sempre nisso, né? Qual que é o problema? Eu preciso resolver problemas. Então, resumindo, eu digo que conecte as etapas que você passou, tudo que você passou com por onde você quer ir, então onde você quer chegar. Então, por que você está aqui? Com certeza, você quer ser UX por um motivo. E Uhum. com certeza esse motivo, ele respingou durante a sua vida, só que você só não sabia. Maravilhoso. Então, é isso. Muito bom, Letícia. Esse ponto ele é bem delicado, mas assim, resposta fantástica. Acho que fica aí como dica para quem tiver esse mesmo desafio e que eu sei que muitas pessoas têm. Letícia, chegando então numa etapa final, tenho certeza que você já me escutou fazer essa pergunta para alguns colegas seus. Depois dessa trajetória aí maravilhosa de estudos, desde lá do iniciozinho, estudo no curso, nãos, chegar no sim, ir para a Indra, agora TOTOS, né? Já é uma trajetória bem grande. Diria que talvez uns 2 anos, desde o primeiro momento aí que você cogitou, né, chegar perto de UX. Qual o seu maior aprendizado nesse tempo todo? Que se você pudesse voltar do passado, você contaria para a Letícia lá atrás, 2 anos atrás. Aprendizado talvez ou de alguma coisa que, olha, não faz isso não porque deu errado, ou faz isso porque deu muito certo, enfim, que tipo de aprendizado que você considera muito relevante nesse tempo? Olha, eu digo assim que virar UX foi a melhor decisão da minha vida. Olha que E legal. com certeza fazer o curso da Ela foi um investimento que eu não pensaria duas vezes em fazer novamente, assim, se eu precisasse Que bom. fazer, porque realmente foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida e o retorno Olha, veio. Isso eu bom saber disso. tenho total certeza.
eu falaria assim para Letícia lá quando estava escolhendo a faculdade, entrou em design, falaria assim, Letícia, faz foca em UX, faz Você estudo, voltaria estuda que vai antes dar ainda e já certo. dá o aviso, ó, o X vai bombar no É, futuro. porque na época, assim, na faculdade, eu te falo, Felipe, eu nunca ouvi falar em UX dentro da faculdade. E, Entendo. assim, lá em 2014, não era falado sobre experiência do usuário. A gente tinha contato com ferramentas que eu uso hoje, então, jornada, persona, Aham, tudo isso, mas era focado em produto, gráfico, certo. serviço. E eu teria migrado antes, nem migrado, teria começado como UX, mas eu penso assim que o que foi para ser, sabe? O que foi Perfeito. foi. Uhum. Então, talvez todas essas experiências tenham construído quem eu sou hoje. Então, toda a Total. mentalidade que eu tenho hoje foi para ter vivido. Então, eu acho que todas as experiências que eu tive, boas ou ruins, elas serviram para me tornar quem eu sou, tanto como pessoa quanto profissional. Então, eu não sei se eu teria apagado toda a trajetória que eu passei por trás. Então, por um lado, eu falaria foca em UX, mas experimenta essas áreas também, que você vai ter experiências legais. E, assim, um outro conselho, eu acho que eu aprendi muito isso com a maturidade, a gente vai trabalhando, a gente aprende. Trabalhar em equipe é importante. Então, Aham. você não vai construir o mundo sozinha. Eu tinha muito, assim, na minha ali, jovenzinha, saindo da faculdade, tinha muito apego com as coisas, então não confiava nas pessoas para dividir a dor. E, poxa, em UX a gente vive muito assim quando trabalha em equipe, a gente tem que dividir a dor, a gente não tem que Sim. carregar o mundo nas costas, não. Isso é excelente. Saber a opinião de outras pessoas, dividir, pensar e projetar junto. Então eu diria isso, Letícia, vai com calma que o mundo não é seu, o mundo é compartilhado. Mas Olha, diria isso. muito bom mesmo, Letícia. Obrigado, dicas maravilhosas. Assina embaixo do que você Imagina. falou. Eu já teve momentos que eu fiquei refletindo e tive esse mesmo sentimento, né? Porque eu trabalho com produtos digitais tem bastante tempo, com design já são quase 15 anos, com produto digital diretamente uns 13, talvez, por aí. Só que eu já peguei me refletindo sobre isso. Nossa, e se eu tivesse 20 anos estudando a coisa? Seria interessante, né? Se eu voltasse atrás, vai falar, não, tudo que eu fiz foi tão legal. E assim, mesmo com dificuldades, às vezes que elas Uhum, aconteceram, é claro, isso me tornou quem eu sou hoje, me trouxe para cá. com Talvez certeza. eu não tivesse vindo parar aqui em Praga. Eu nem sabia direito que lugar era esse, sabe? E tô aqui, gosto e tal. Então, a vida vai nos Exato. levando, é lógico, a gente tem que ir tomando boas decisões, né? Mas adorei sua resposta de não mudar. Deixa, é meio que o filme é feito borboleta, né? Deixa, porque se mudar pode dar problema. Exatamente. E, poxa, eu já tenho história para contar. Eu tenho tantas histórias, assim, principalmente na época de audiovisual, ali trabalhando na produtora de filmes. Eu tenho cada história legal para Sim, contar. Histórias que na época eu não achava legal, não. Mas que hoje são engraçadas, são divertidas e com certeza eu não trocaria essas histórias. que ótimo. Letícia, obrigado mais uma vez. Para você que está nos assistindo aqui no YouTube, espero que você tenha gostado desse bate-papo. Lembre de deixar o seu like, isso é importante para o algoritmo do YouTube. Se você conhece alguém que está nessa dúvida, o que é UX, não sei o quê, manda esse vídeo para a pessoa assistir. Tem uma lista enorme aqui de entrevistas e eu prometo que a gente vai trazer mais. Então, em breve vão ter mais vídeos, mais entrevistas, palestras, vários conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Então, lembre também de assinar o canal para você não perder nada, tá certo? Letícia, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. A gente ainda vai se ver Eu que agradeço. na comunidade a ela, em várias aulas. Enfim, brigadão. Acho que foi excelente esse bate-papo e te desejo muito sucesso aí na TOTUS e na sua trajetória daqui por diante. Obrigada, Felipe. Foi um ótimo papo e com certeza a gente se vê na aula porque o curso não para, né? Tem que focar. É isso aí. A gente segue com conteúdos novos e com um monte de coisa e vamos evoluindo juntos. Com certeza. Um abraço. Obrigado a todo mundo que está Tchau, nos tchau. assistindo.